Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar do livro de Javier Milei, A Causa da Liberdade, escrito por Philip Bagels. Mas antes de irmos ao trabalho, vamos fazer uma pequena panorâmica, digamos assim, da geopolítica internacional, porque é importante e tem muito a ver com o trabalho que vamos apresentar. Bom, nós estamos na semana da Conferência de Davos, o Fórum Económico Mundial, e pela primeira vez, desde que o Fórum Davos existe, pela primeira vez nós estamos a ver as forças globalistas, liberais, progressistas e socialistas, que estão a recuar. Pela primeira vez, neste fórum, graças também a todo o trabalho de Donald Trump, pela primeira vez, o fórum já não apresentou as pautas que todos os anos costuma apresentar, como as pautas wokistas, progressistas, das alterações climáticas, da ideologia pandémica e das restrições, o famoso crédito social, a identificação digital, as pautas do imigracionismo, tudo isso que são as pautas principais da esquerda globalista, dos globalistas e socialistas. Todas estas pautas, pela primeira vez, não se falou em nada disso. Antes, pelo contrário, falou-se da soberania das nações, falou-se do comércio, da troca comercial entre as várias nações, a influência grande de Javier Milei, como vamos ver, de Donald Trump, de muita gente que esteve presente no Fórum Económico Mundial, não é? E podemos ver pela primeira vez a chamada Realpolitik, aquilo que é chamado de Realpolitik, a ter primazia sobre a ideologia globalista progressista. E isto nós temos que tirar o chapéu, contrariamente a tudo o que os comentaristas e analistas na televisão dizem sobre Donald Trump. Donald Trump está a esmagar a esquerda no mundo inteiro. Ele está completamente a esmagar a esquerda e a ideologia globalista. E nós, novamente, vamos ter a soberania das nações. Estamos a ver, portanto, um trabalho fantástico de Donald Trump, e era isso que eu queria dizer. Todas essas pautas da Agenda 2030 simplesmente estão a ser retiradas e nós estamos agora a ter, sim, a importância da soberania das nações, a Realpolitik, as trocas comerciais, o interesse de cada nação, e estamos a ver também um confronto entre Donald Trump e o novo Ocidente, aquilo que eu chamo o pós-ocidental, contra também os BRICS, composto pela China, pela Rússia, pela Ásia, pela Índia, todos esses países, alguns países da África e também alguns países do Médio Oriente, e pela primeira vez os BRICS estão também a tremer, estão também a ter uma resposta clara de Donald Trump, porque para mim, Donald Trump, independentemente que se goste ou não da sua política, porque é uma política de business, não é? Ele é o businessman, ele põe a América em primeiro lugar, e eu acho muito bem. Donald Trump está, portanto, a fazer frente a esta Ásia unida, este Sul global, como se costuma dizer, e também o papel da União Europeia, que é um papel, digamos assim, muito fraco, uma União Europeia completamente destroçada, que já não tem o Partido Democrata e os grandes globalistas a sustentar, eles refugiaram-se na União Europeia, mas esta União Europeia que está completamente destroçada, que está a tentar, numa atitude de desespero, está a tentar ir mais do mesmo, não é? Pelo federalismo, o ultrafederalismo europeu, tentando com os, digamos assim, os negócios da Mercosul e também da Índia, agora esses recentes pactos que foram assinados, vão ser assinados, que estão a ser negociados, e numa atitude de desespero a União Europeia está cada vez mais, digamos assim, a ser completamente destruída por ela própria, pelo seu próprio interior, e não
não vai durar muito tempo esta União Europeia com esta visão globalista, federalista, antipopular, antissoberanista, que se opõe completamente às próprias nações da Europa e aos próprios povos da Europa. E, meus amigos, como o próprio Donald Trump nos diz que o próprio Macron não vai ficar muito tempo, não vai durar muito tempo, também a Merkel, também a Van der Leyen, desculpa, não vai ficar muito tempo no poder. E, meus amigos, nós estamos a presenciar a vitória das nações, aquilo que eu vou denominar a vitória das nações e a realpolitik, ao contrário de todos esses analistas, comentadores da televisão, que todos eles pagos pelo sistema para tentar continuar a sustentar este modelo globalista, progressista, socialista, como nós vamos ver com o trabalho de Javier Milei, que não vai também durar muito tempo. E, meus amigos, o socialismo tem os dias contados. O Partido Socialista em França já desapareceu. Em vários países da Europa está a desaparecer. A direita popular está a vencer e a tomar o lugar do socialismo. E Portugal, que está sempre mais atrasado em relação ao resto da Europa, o Partido Socialista também vai acabar por desaparecer. Se não for agora, há de ser daqui 5, 10 anos, ele vai desaparecer. E era este pequeno resumo geopolítico que eu queria aqui vos dizer. Meus amigos, é importante sabermos que tudo o que foi discutido, as pautas todas que foram discutidas no Fórum de Davos, já não inclui todo esse wokismo, todo esse progressismo, todo esse globalismo que foi completamente corrido. O próprio Klaus Schwab, que teve que se demitir por várias causas pessoais, causas de corrupção, acusações, várias coisas, nem sequer lá pôs os pés este ano. E como ele, todos aqueles globalistas, George Soros, Bill Gates, toda esta gente está caladinha, está a presenciar tudo o que o Trump está a fazer e, como sabemos, o Trump desmantelou e está a desmantelar todas as organizações que sustentavam a esquerda, a nova esquerda e o socialismo no mundo inteiro, como a USAID, e como nós vemos, desde que a USAID foi desmantelado, os financiamentos para os grupos e os observatórios da nova esquerda e das universidades pelo mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo inteiro. Nós vimos aqui, por exemplo, o resultado, as universidades portuguesas completamente ocupadas pela esquerda e pela extrema-esquerda, que deixaram de ter essa ajuda e por isso é que os partidos da esquerda praticamente ficaram enfraquecidos e estão a desaparecer também, e prevejo que brevemente já não vai existir mais nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP, nem o PAN, nem todos esses partidos. Talvez o LIVRE seja o único que ainda se consiga aguentar no panorama nacional, mas, meus amigos, parabéns, ao contrário de tudo aquilo que esses analistas dizem, parabéns para Donald Trump, que está a vencer a esquerda globalista, esta União Europeia de tecnocratas progressistas. Parabéns para Donald Trump. Agora vamos ao trabalho. Meus amigos, deixem-me só beber um bocadinho de água. Temos muito, mas mesmo muito para falar. Ora bem, eu fiz o estudo deste trabalho, como eu tinha anunciado naquele pequeno vídeo que eu fiz sobre as eleições presidenciais em Portugal. E eu fiz a análise deste trabalho, li o trabalho, tirei os apontamentos e devo de dizer parabéns, mas parabéns para Philippe Bagos, que foi o autor que reuniu aqui o pensamento principal de Javier Milei. Javier Milei, como nós vamos ver, portanto, que vai aqui desenvolver todo o seu pensamento, tem aqui uma ideia central deste trabalho, que é o fim do socialismo. Porque esta é a ideia central. O princípio da liberdade contra o fim do contra o socialismo. Portanto, ou os povos escolhem a liberdade, que é isto que Javier Milei defende, ele é libertariano. Hoje eu vou explicar o que é o libertarismo, não é o libertarianismo, mas libertarismo. Vou explicar o que é em comparação com o conservadorismo. Eu vou explicar, porque está aqui tudo no trabalho. E vamos ver como este presidente, que se diz o primeiro presidente libertário do mundo, portanto, e vamos ver as diferenças também entre o libertarianismo e o liberalismo, que também têm diferenças grandes,
E vamos estudar aqui tudo isso neste fantástico trabalho de Philip Bagos, de cerca de 330 páginas da Dom Quixote, escrita em 2025, com a tradução de Mário Dias Correia. Portanto, escrita em 2025, recentíssimo. Este trabalho toca nos pontos mais importantes, não só em termos das ideias económicas e políticas, mas também dentro da geopolítica. E, mais uma vez, parabéns para este trabalho. Ora bem, a base do pensamento de Javier Milei é a escola austríaca. A escola austríaca da economia. Eu devo de dizer, porque isto é importante o que eu vou dizer agora, que a título pessoal eu não sou libertário. Atenção, eu sou conservador. Eu não sou libertário, nem nunca fiz parte de nenhum grupo libertário, nem do Partido Libertário, mas vamos ver como o conservadorismo e o libertarianismo têm de estar unidos. Que é isso que Javier Milei aqui explica. Tem que haver uma aliança entre os conservadores e os libertários. Os verdadeiros libertários, nós vamos ver os vários autores aqui que Javier Milei explica. Então, mas primeiro temos que ver que o libertarianismo, portanto, libertarianismo é a antítese do coletivismo. Ou seja, o libertarianismo opõe-se completamente ao coletivismo. Porquê? Porque o libertarianismo vai dar ênfase à pessoa, portanto, a toda a liberdade da pessoa. Até pode ir até ao anarcocapitalismo, como nós vamos aqui estudar. Mas atenção, porque o conservadorismo se diferencia do libertarianismo pelo facto de o conservadorismo se apoiar tanto na doutrina cristã, mas principalmente no personalismo. E, enquanto que a base do conservadorismo é o personalismo cristão, a base do libertarianismo é, digamos assim, a própria liberdade, a ênfase da liberdade absoluta. Ou seja, a liberdade é o principal. Daí o título do trabalho, A Causa da Liberdade. Então, o libertarianismo se opõe completamente ao coletivismo. E nós sabemos que o coletivismo é o comunismo e o socialismo. Qualquer tipo de socialismo. Seja o socialismo científico, Karl Marx, como o socialismo moderado. Que eu irei fazer a seguir um vídeo sobre o conservadorismo popular portanto, a direita conservadora popular vs o socialismo moderado. Eu vou fazer um vídeo a seguir sobre isso, porque tem a ver com as eleições presidenciais, para explicar alguns tópicos e alguns conceitos, porque isto é uma grande confusão. E também a televisão tem enganado muito as pessoas, e é por isso que eu vou fazer a seguir este vídeo. Retomando aqui o trabalho. Então, Javier Milei, por intermédio da análise de Philip Bagos, o autor deste livro, e já agora, Philip Bagos, professor catedrático de Economia de Madrid, em Teoria Monetária e Teoria dos Ciclos Económicos. É membro do Conselho Científico do Instituto Ludwig von Mises, portanto, o bem conhecido economista Ludwig von Mises, e, portanto, também é membro do Instituto Montpellier Society. Portanto, dito isto, portanto, é um autor, Philip Bagos, um autor importantíssimo para nós estudarmos, embora esteja mais no campo do libertarianismo. Nós, conservadores, temos que estudar este autor, temos que estudar bem este autor. Então, os autores libertários. Portanto, eu aqui hoje não vou falar do conservadorismo, vou falar do libertarianismo. Os autores libertários, principais, há mais, mas os que são aqui falados no trabalho de Javier Milei são Mises, como vimos, não é? Ludwig von Mises, Hayek, Rothbard. O Rothbard é importantíssimo o autor, aqui pelas palavras de Javier Milei. Hope, vamos ver quem é Hope. Jesus Huerta de Soto, Benegas Lynch e Bastiat, que eu fiz há pouco tempo, portanto, um trabalho sobre Frederic Bastiat.
são os autores, embora Frédéric Bastiat praticamente não é citado no trabalho, mas também pertence a este grupo. E haverá mais autores libertários. Atenção, há autores mais recentes, libertários, e vamos então tentar perceber um pouco como a visão libertária é antissocialista. Eu vou repetir. A visão libertária é antissocialista, como também o conservadorismo é antissocialista. Então, a Argentina, deixe-me só organizar aqui isto, a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo até a Primeira Guerra Mundial. Mas depois vieram os socialistas e o que é que aconteceu? Introduziram o controle de preços, nacionalizaram as empresas, restringiram o comércio, aumentaram os gastos públicos e subverteram a Constituição. Isto é a Argentina, página 11. E hoje eu vou tentar relacionar a história da Argentina com a história de Portugal, que é muito semelhante. Porque a Argentina teve os socialistas a governar durante muito tempo. A única diferença é que nós ainda continuamos com os socialistas, praticamente, porque o PSD está completamente a reboque e agora nós temos visto, não é, com os apoios do PSD António José Seguro, portanto o PSD aqui em Portugal, mesmo que esteja no governo, está completamente a reboque do Partido Socialista, portanto quem domina as instituições e os aparelhos de Estados em Portugal é o Partido Socialista, nós sabemos. E o que é que nos diz aqui Javier Milei? Explica-nos de que o país estava cada vez mais na pobreza. Meus amigos, há vídeos na internet, relatos de pessoas que faziam parte da classe média, como eu disse no último vídeo, e que foram obrigadas a ir aos caixotes do lixo buscar comida porque não tinham como comer, não tinham comida. Isto é o socialismo. É isso o socialismo. E a televisão diz-nos exatamente o contrário. Diz-nos que o perigo é a extrema-direita, não é como eles dizem, não é? Então, a Argentina entrou na miséria. Vou repetir, a Argentina entrou na miséria. Eu vou pedir aos meus amigos, não é que costuma fazer isso, porque este canal é um canal de cultura, de leitura, de literatura, não precisa de ter muita gente, nem precisa ter muitos likes, nem precisa ter muitas partilhas. Mas eu vou abrir a exceção, pedir que vocês possam partilhar o mais possível este vídeo. Não é os gostos, a mim... Pronto, é partilhar o mais possível este vídeo para que possamos perceber, porque eu vou falar da essência do socialismo. O que é como o socialismo destrói as economias. E não estou a falar, como eu disse, do socialismo científico, do marxismo. Aqui estou a falar do socialismo moderado, do socialismo tributário, do socialismo reformador, do socialismo terceira via. É esse socialismo muito bem representado por Guterres, por Sampaio, por Sócrates, por António Costa, por este António José Seguro que saiu agora não sei de onde. Tudo isso é representado por este socialismo, que é o socialismo do Mário Soares, e isto para dar aqui o exemplo em Portugal, é isto que tem empobrecido as nações, que tem impedido que Portugal se desenvolva. E como o socialismo controla os aparelhos de Estado e controla a comunicação social, o peixe que nos é vendido na comunicação social é exatamente o contrário. Eles é que são os bons, os democratas, e os outros é que são os maus. Ora, é precisamente o contrário. E nós precisamos partilhar este vídeo para desconstruir a narrativa da comunicação. Desconstruir a narrativa da comunicação social. Então, a Argentina entrou na miséria com o socialismo. Em Portugal, os meios de comunicação, que são todos socialistas, apelidaram Javier Milei de fascista e ultraliberal. É assim que eu cheguei a ouvir um comentador na televisão a chamar palhaço. É a palavra, palhaço, a Javier Milei. Como eles chamam a Trump também, todos os dias chamam um palhaço a Trump. Porquê? Porque os socialistas não podem ver estes grandes, para mim, grandes... para mim são grandes estadistas, meus amigos. Trump está a dar 1000-0 a qualquer um deles todos. Javier Milei está a dar 1000-0 a todos eles, meus amigos. Bolsonaro, que infelizmente tentaram, anularam, mas ele agora tem um filho, não é? Mas anularam Bolsonaro. Bolsonaro, Milei, Trump, Orbán, Meloni, Salvini, Santiago Abascal, toda esta, e André Ventura,
Toda esta gente, meus amigos, são, para mim, a nova força do mundo, a nova força popular, a nova força conservadora que está a correr com esse globalismo e com este socialismo. Meus amigos, o socialismo e o globalismo são dois braços do mesmo sistema. Eu vou explicar isso no próximo vídeo que eu irei fazer. Mas sem perder mais tempo. Milei teve a maior vitória. Vou repetir. Javier Milei teve a maior vitória e o maior número de votos. Esta vitória foi a derrota da máfia política socialista. Máfia socialista, meus amigos. O socialismo devia se chamar máfia socialista. Da máfia socialista, de jornalistas comprometidos, de sindicalistas corruptos, de artistas parasitas, de homens de negócios, amigos do poder socialista e de ativistas da ideologia de género. Porque a nova esquerda é um braço armado do socialismo também. Toda a gente sabe que o Bloco de Esquerda sempre foi um braço armado do PS aqui em Portugal. Toda a gente sabe. Portanto, página 12. Para Javier Milei, o conhecimento económico leva aos libertarianos. Meus amigos, eu quero que os meus amigos aqui do canal vejam o próximo vídeo que eu vou fazer sobre o conservadorismo, a direita conservadora popular vs o socialismo moderado. Porque eu vou explicar o que é esta história de socialismo moderado. Eu vou explicar e vou apresentar uma série de livros no próximo vídeo. Portanto, é só para os meus amigos não se esquecerem. Então, Milei aposta tudo, nos diz Filipe Bagos, Milei aposta tudo no conhecimento. E é isso que nós temos que fazer. Comprar livros. Livros de ciência política, de história das ideias, que estuda as correntes políticas, que nos digam o que é o socialismo tributário, o socialismo parlamentar, o socialismo que é chamado da terceira via, não é? Que é o socialismo do Tony Blair. Isto tem que ser desmistificado para nós podermos combater esta propaganda da comunicação social. Então, Milei nos diz que nos cursos de economia, nas universidades, há um ambiente hostil contra a liberdade económica. Eu vou explicar isso no próximo vídeo, aqui em Portugal. Como é que as universidades, desde os anos 80, andam a indrominar os alunos, os que tiram os futuros cursos, não é? Como eles andam a indrominar, eu vou explicar isto tudo muito bem. Portanto, página 17. Milei explica que foi contaminado o próprio Javier Milei nos explica que ele, quando andou a estudar, vejam bem, está aqui tudo no livro, ele quando andou a estudar foi contaminado no ensino universitário com as teses de que a intervenção e a regulamentação estatal é necessária e que os empresários são desonestos e que a inflação é multicasual. Neste meio intelectual, os economistas liberais não têm espaço. Eles não tiveram espaço, nos diz Javier Milei. E é exatamente isso que acontece em Portugal. Os conservadores de verdade nunca tiveram espaço, nem na televisão, nem nas universidades. Não deixam eles terem espaço. Eu vou explicar isso no próximo vídeo que eu vou fazer. E vamos ver como o estudo dos autores é importantíssimo. E eu não vou agora, porque se eu começar a falar, eu vou falar aquilo que vou falar no próximo vídeo e eu não quero fazer isso. Agora vou falar apenas aqui do trabalho de Javier Milei, de Filipe Bagos, sobre Javier Milei. Portanto, aqui vamos ter, importantíssimo, na página 18 e 19, temos as referências aos livros de Murray Newton Rothbard. Eu vou repetir o nome, porque este nome é importantíssimo. Murray, com Y no fim, Newton Rothbard. Vou-me desculpar pela minha pronúncia em inglês, porque eu sou francês, meus amigos sabem. Mas dá a mesma para vocês tirarem os apontamentos. Portanto, Murray Newton Rothbard. E o seu trabalho, um dos seus trabalhos principais, Monopoly and Competition. Muito citado aqui no trabalho de Filipe Bagos. Então, referência ao livro de Ludwig von Mises. Ludwig von Mises também é um autor importantíssimo. Já o professor Olávio de Carvalho falava
sobre o cálculo de preços como impossibilitando o socialismo, não é? É o próprio cálculo de preços, eu vou explicar isso mais para a frente, que impossibilita, portanto, o socialismo de ser uma corrente económica que possa vincar na sociedade, não é? Então, Ludwig von Mises, importantíssimo, com o seu trabalho Ação Humana, socialismo, primeiro trabalho ação humana, segundo trabalho socialismo, terceiro trabalho a teoria da moeda e do crédito. Meus amigos, fixem os títulos dos livros, porque é lendo os trabalhos, comprando os livros, mandem vir da internet, ou façam download nos computadores, para poderem ler os trabalhos, para lutarmos contra esta comunicação social, que é isso que nós temos que fazer, porque eles enganam as pessoas. Vejam bem, eu vi, isto é uma parte, eu vi um jornalista, não sei se ele é jornalista, se ele é analista, ou lá o que ele é, não sei se é agora não me recordo o nome, não sei se é o Filipe Santos, qualquer coisa, agora não me recordo o nome, porque agora não me vem à cabeça, é muita coisa agora aqui que eu tenho de falar, a apresentar o livro Porque Eu Sou Comunista. Acho que há aí um livro qualquer à venda que diz porque é que eu sou um comunista. Vejam bem a literatura que esta gente apresenta na televisão. Vejam bem a literatura que esta gente... É como o livro do Por Dentro do Chega. A pessoa entra numa livraria qualquer e o primeiro livro que vê na livraria é logo à frente, eles metem de propósito. Por Dentro do Chega. E depois, claro, é um livro da primeira página à última página a dizer mal, a dizer mal, a dizer mal, a dizer mal do Chega. Eu lanço um desafio, agora já não dá tempo, até dia 8 já não dá tempo, mas que o André Ventura, se estiver-me a ver e a ouvir, e eu gostava que ele visse esse vídeo, se ele estiver-me a ver, eu lanço um desafio ao André Ventura para que possa escrever um trabalho semelhante a este, com a ajuda de um escritor, como já aconteceu no passado, não é? E teve muito êxito. Por exemplo, o Ricardo Marchi, não é? Estou a dar aqui um exemplo. Que possa escrever um livro sobre as ideias do Ventura. Eu vou explicar porque é que eu estou a dizer isso. Porque esta gente toda da comunicação social, incluindo o Miguel Morgado, que é especialista em dizer, e eu vou falar isso no próximo vídeo, é especialista em dizer que André Ventura é um demagogo faz jogos e é um mentiroso e por aí fora, que André Ventura possa ter um livro no mercado, um livro bastante, com uma capa mesmo forte e com um título forte, um livro, as ideias do André Ventura para lutar contra esta gente toda da comunicação social. É isto, a meu ver, isto é uma ideia minha, eu não sou ninguém, é apenas uma ideia minha, que eu lanço para o André Ventura e toda a sua comitiva, todos os que estão com ele, os que ajudam na sua campanha, possa, agora já não dá tempo, claro, não é? Até dia 8 é impossível, era bom que saísse antes de dia 8, mas um trabalho desses, para quê? Para a população portuguesa ter acesso, porque quando nós vamos às livrarias, só vemos livros, é a biografia negra do André Ventura, é Por Dentro do Chega, vamos mostrar o que é o Chega, e depois é dizer mal da primeira página até a última página. Quem é que vai comprar livros desses, meus amigos? Nós precisamos, a imagem daquele livro, que eu creio, que deixe-me ver se eu consigo aqui ver rapidamente, eu não quero perder tempo, já estou a perder muito tempo, e eu não vou conseguir, mas eu vou buscar, já sei onde é que está. Dê-me só um minuto, meus amigos, que eu vou tentar despachar. Portanto, exatamente, desculpem lá, meus amigos, mas tem que ser A Nova Direita e o Antissistema, o caso do Chega. Este livro foi escrito, meus amigos, eu acho que até foi escrito, não sei se foi 2019, deixe-me ter, aqui diz 2020. Foi logo escrito logo no início. Teve um impacto gigante este livro, que explica mais ou menos as origens e o trajeto inicial do Chega. Agora, nós precisamos de um trabalho deste tipo, escrito pelo próprio Ventura, não é? Ou como eu disse, por um escritor. Porque isto faz falta. A literatura é importantíssima. Então, para não perder mais tempo, o livro principal de Ludwig von Mises, A Mentalidade Anticapitalista, nele o livro explica porque muitas pessoas
tem a aversão, para não utilizar a palavra a outra, tem a aversão ao capitalismo e ao livre mercado. Isto é ensinado nas universidades. Esta gente toda, dos jornalistas todos na televisão, são ensinados que o livre mercado, que os empresários e que o capitalismo é mau. E que o keynesianismo, Martin Keynes, não é? E o socialismo moderado, é isso que é bom, de um lado, e depois a nova esquerda do outro, não é? Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Então, Javier Milei começou também a ler os autores como Hayek, Rothbard, Jesus Huerta de Soto, Walter Block, Hans Hermann Hoppe, que é importantíssimos. Esses autores são libertários, mas são importantíssimos. Nós, conservadores, também temos que ler estes autores. Página 20. Na Argentina, os jovens estavam cada vez mais contra o socialismo. Eu vou repetir. Os jovens da Argentina estavam cada vez mais contra o socialismo. E isto está a acontecer em Portugal também. A juventude está com... Eu falo com uma série de jovens à minha frente, não podem ver o socialismo à frente. Ora, e estamos a ter uma juventude do Chega a crescer cada vez mais. Porque os que continuam agarrados àquilo que é o passado, não é? Que é o socialismo, é o passado. São os pensionistas e os idosos. São os únicos que ainda continuam agarrados àquilo, não é? Então, a importância da teoria da escola austríaca. É importante estudarmos a escola austríaca de economia. Foi um dado importante na vida de Javier Milei, página 22. Estou a dar as páginas aqui. Portanto, neste momento, com o governo de Milei, a Argentina está a recuperar, meus amigos. Isto nós vamos aqui ver no livro. A comunicação social está caladinha, que nem um ratinho, sobre a recuperação económica da Argentina. Então, agora não falam. E quando falam, inventam. Como agora inventaram que a inflação nos Estados Unidos está a subir. Isso é mentira. O Trump está a recuperar a economia. Meus amigos, eles mentem. Na televisão, eles mentem. Aquela gente toda, dos jornalistas e analistas, são mentirosos na televisão. São. Então, vamos continuar. Desculpem lá estar-me a exaltar, mas eu tenho que dizer as coisas. O Joe Biden andaram todos caladinhos. Aquilo estava cada vez pior, a economia estava a ser completamente... Aquilo estava mesmo como é que se diz? Estava mesmo a desabar completamente a economia nos Estados Unidos com o Joe Biden. E eles andavam todos caladinhos. É o Biden, é o democrata mais do lado dos socialistas, então vamos ficar caladinhos, não é? Introdução. Vamos agora à introdução. Vou tentar ser rápido para não levar muito tempo. O que leva o povo da Argentina a gostar de Javier Milei? O facto de ele estar próximo das pessoas. Próximo das pessoas. E preocupar-se com as necessidades do povo. Não é como os socialistas destes que nós temos que estão-se pouco marimbando para o povo. Página 25, 26. Estão preocupados é com os aparelhos e as instituições deles. Portanto, a meteórica ascensão de Javier Milei ao cargo de presidente da Argentina e ao status de farol da esperança para uma mudança política global é o acontecimento político mais fascinante da história recente. Página 26. Milei entrou na política como um completo outsider, sem estrutura, sem partido, começando do zero, um bocadinho como Ventura, e numa Argentina peronista. Vamos ver o que é o peronismo. País marcado pelo socialismo durante décadas, tornando-se o primeiro presidente liberal-libertário do mundo. Página 27. Duas perguntas que temos que fazer. Primeiro, o que é o libertarianismo? E dois, o que é o anarcocapitalismo? Isto aqui eu vou explicar. Página 28. O célebre discurso de Javier Milei perante a elite no Fórum de Davos em janeiro de 2024 e também tivemos essa semana no Fórum de Davos também o discurso de Javier Milei, que cita autores importantes. Cita no discurso Rothbard, não sei se vocês ouviram, o discurso agora essa semana, e cita também como é que ele chama-se, o Thomas Sowell, que eu vou mostrar no próximo vídeo um dos seus trabalhos. Portanto, página 28. Então, a esquerda está em pânico. Vejam bem, Rothbard e Thomas Sowell, vocês acham que esses autores
são estudados aqui no meio académico português? Vocês acham? Não são estudados no meio académico português. Porquê? Porque não interessa, estes autores não interessam, porque vêm pôr em causa o status, não é? Académico da Universidade Portuguesa, não é? Então vamos continuar. Eu vou explicar isto tudo no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser muito interessante. Vamos ver a direita conservadora popular vs o socialismo moderado. Então, a esquerda está em pânico com o sucesso de Milei e sua guerra cultural, porque Javier Milei fala da guerra cultural. E eu tenho ali um livro, é pena eu não chego lá agora, que também sobre a guerra cultural, que eu vou também apresentar brevemente. Então Milei fala sobre a guerra cultural contra o socialismo e contra o wokismo e a sua influência nas ações do próprio Elon Musk, que é muito amigo de Javier Milei, e do próprio Donald Trump. A esquerda está a tentar tudo contra o sucesso de Javier Milei. Tudo a esquerda lá na Argentina está a tentar. Mas, nos diz Javier Milei, estamos a viver uma reviravolta no mundo. Aquilo que eu disse. Estamos a viver a ascensão, como muito bem diz o comentador Santana Lopes. Nós estamos a ver os ventos a soprar para a direita popular e conservadora. E Portugal é uma questão de tempo. Eles podem ir buscar os seguros, podem ir buscar os que eles quiserem, desenterrar as múmias, podem ir fazer o que eles quiserem. A direita popular vai vencer em quase todos os países do mundo. Escrevam o que eu estou a dizer. Ponto número 1. E ele surgiu do nada. Javier Milei. Filipe Barrios aqui. Muito importante. Ponto número 1. Primeiro capítulo. E ele surgiu do nada. Vida. Então agora vamos ver uma pequena biografia muito rápida, que eu não vou amassar os meus amigos, de Javier Milei. Javier Geraldo Milei. 1970. 55 anos. Tem a minha idade. Filho de pais de classe média. Milei apercebe-se da pobreza em que o socialismo deixou o país. Veja bem, Milei estuda economia desde os 11 anos de idade. Não é nenhum parvo, como os comentadores dizem na televisão. Desde os 11 anos. Milei torna-se um economista apaixonado e publica o seu primeiro trabalho, Política, Economia, Controle, qualquer coisa, não sei muito bem o nome aqui. Página 32. Milei começou por ser um economista neoclássico. Ele começa por ser neoclássico, especializado na teoria do crescimento económico. Página 33. Mas é o autor Murray Rothbard que vai mudar completamente a vida de Milei. Vai mudar para sempre a vida de Javier Milei com um artigo muito interessante do próprio capítulo do livro Homem, Economia e Estado. Homem, Economia e Estado. Portanto, um artigo de Murray Rothbard. Vai depois comprar 20. Vai logo a seguir de ler este artigo, vai comprar 20 livros de uma só vez. Chegar lá à livraria, pumba, compra 20 livros de uma vez sobre a escola austríaca, em que vai descobrir Milton Friedman, esses autores todos. Atenção, eu não sou estudante destes autores. Eu sou conservador, eu estudo outros autores. Mas estes autores, de certa forma, porque eu tenho muitas relutâncias em relação ao neoliberalismo, como eu tenho falado aqui no canal, e principalmente aquilo que eu chamo o liberalismo pós-moderno, que é aquilo que nós chamamos o liberalismo progressista. Não é? Esse liberalismo progressista, eu sou anti-liberal progressista, não é? Como vocês sabem. Mas aqui é muito interessante, portanto, Javier Milei lê depois a obra de Ludwig von Mises, Ação Humana, este trabalho de Mises, que vai também mudar a vida de Milei. Ele vai ler 3 vezes esse livro, Ação Humana, de Ludwig von Mises, página 34. Volta-se depois para Friedrich Hayek e Rothbard, pelo que torna-se um anarcocapitalista. Lá está, ele vai por outras vias, eu já não me revejo nisso, mas nós estamos aqui a ver, portanto, a vida do autor, não é? do Javier Milei. E depois descobre também Henry Hazlitt, acho que é assim que se diz, Hazlitt, com a obra Economia numa lição. E ainda Jesus Huerta de Soto,
Jesus Huerta de Soto também vai ser um autor importante na vida de Javier Milei. Fica apaixonado pelas palestras no YouTube do próprio Jesus Huerta de Soto, aqui página 35, que recebeu prémios como a medalha Hayek e o prémio do Instituto Liberal, recebidos em 2024. Milei torna-se então um autêntico libertário. Página 35. A voz de Javier Milei é uma voz no início da sua carreira, como uma voz no deserto. Ele, ao princípio, é uma voz no deserto. Ergue-se contra o socialismo. Sempre se ergueu contra o socialismo. Página 36. Portanto, para os libertários, a política corrompe a alma, segundo o que ele nos diz. Página 36. Então Milei começa do zero e vai fundar o Partido Libertário. Página 39. Apresenta também a Victoria Villaruela. Essa Victoria Villaruela é uma conservadora, não é libertária. Mas ele foi buscá-la de propósito, também para ter uma certa aliança do conservadorismo com os libertários. Que é isso que eu aqui peço em Portugal. Que haja uma aliança entre os conservadores e a direita popular com os libertários. É importante esta aliança. Esqueçam a Iniciativa Liberal. O Iniciativa Liberal é um partido, é um liberalismo pós-moderno, é um liberalismo progressista. Não tem nada a ver com o libertarianismo. Nada, nada, nada. E nós, conservadores, temos que nos unir com os libertários. Então, no campo... tentam... Vejam bem, portanto, Milei vai buscar a Victoria Villaruela e depois tentam subornar Javier Milei. Tentaram subornar com 300 mil dólares aqui. Isto é uma informação aqui do livro, página 39. Para que ele pudesse se retirar da política. Javier Milei recusa. Página 39. Para depois os polígrafos não virem aqui, portanto, dizer que é mentira. Página 39. Na campanha de 2021, os meios de comunicação são considerados pelo partido de Milei, são convidados pelo partido de Milei, ou seja, Javier Milei na campanha vai convidar a comunicação social, mas ninguém vai aparecer. Vejam bem como a comunicação social tem uma aversão a Javier Milei. Assim como aqui em Portugal também a mesma coisa. Tudo que não é socialista, não é? E liberal progressista, tudo que não, principalmente socialista, a comunicação social é contra. Porque faz parte da agenda deles. Então, portanto, Milei caminha ao lado das multidões. Tira selfies, abraça as pessoas, vai às lojas e fala com as pessoas. Fala com o povo. Vê o que é que o povo quer e vê que existe um desfazamento entre o povo e as elites. É igualzinho. Portugal é a mesma coisa. Portugal, vocês veem aquela gente toda na televisão a falar, aqueles analistas todos. O povo não quer saber disso para nada. O povo quer ter um trabalho com dignidade, quer ter bons salários, quer viver em segurança. O povo quer poder andar nos transportes sem problemas, quer poder ter um país em que se pode identificar com os seus cidadãos. Não é vir para cá a Ásia em peso. O povo não quer isso. E é por isso que há um desfazamento entre a população e as elites socialistas e globalistas, não é? Muita imagem de Portugal, lá está. Na Argentina, metade da população vive à custa da outra metade. Eu vou repetir que está na página 43. Muito a imagem de Portugal, na Argentina, metade da população vive às custas da outra metade. Milei consegue fazer ver às populações o estado em que se encontra a Argentina. Parabéns, Javier Milei. Página 43. O sistema revista a vida inteira pessoal de Javier Milei. É como aqui em Portugal. Vão revistar tudo para ver se encontram alguma coisa. Não pode deixar o carro estacionado sem vigilância, com medo de lhe porem droga lá dentro. Vejam bem o que é que aconteceu na campanha do Milei. Gastam dinheiro a tentar persuadir pessoas do seu meio, atraí-lo,
ou a difamá-lo nas redes sociais, revistam o seu historial médico, ele é apresentado como um louco, como um fascista perigoso, por aí fora. Até contratam prostitutas para se fazer ao próprio Milei, para ver se ele tem uma queda, se ele tem alguma coisa que a comunicação social possa pegar, não é? Então, o símbolo de Milei, o leão, é preciso portanto, Milei nos diz que é preciso entrar no sistema a partir de dentro e destruí-lo. É exatamente isso que tem que se fazer com o socialismo. Entrar para dentro do socialismo e destruí-lo. Pôr fim ao status quo. E a coragem para lutar contra a casta socialista do peronismo. O peronismo e dos Kirchners. Vamos ver quem são os Kirchners, porque isso é muito importante aqui para o livro. Página 49. Milei vence as presidenciais com 56% dos votos. A maior vitória numa segunda volta eleitoral desde 1983. O primeiro presidente libertário, conservador, libertário, sinais dos tempos de mudança, os famosos ventos que sopram para o conservadorismo e o libertarianismo em toda a Europa, não é? Pelo menos. Página 54. Segundo capítulo, coincidências únicas. Portanto, o primeiro capítulo foi a biografia. Agora, segundo, coincidências únicas. Uma das razões do triunfo de Javier Milei e dos argentinos terem votado nele é a raiva dos argentinos em ver o que o socialismo fez ao país. Eu vou repetir. Uma das razões de todos os argentinos terem votado em Javier Milei é terem visto o que é que o socialismo fez ao país. A Argentina está cada vez mais afundada na pobreza e na miséria. Antes de Milei ganhar a presidência, agora está tudo a mudar. Por onde o socialismo passa é a pobreza, meus amigos. Antes da eleição de Milei, o país estava à beira do colapso económico. De acordo com os dados do Banco Mundial em 2023, 40,1% dos argentinos viviam na pobreza, iam aos caixotes do lixo, eu sei, tenho informação sobre isso. Com 9,1% em pobreza extrema, a inflação ascendeu a 143%. Página 156. No final da década de 1920, inicia-se na Argentina a implementação do Estado-Providência. O Estado-Providência arrebentou com a Argentina. Porque esta gente, como a Ana Gomes e o Miguel Sousa Tavares, o Estado de Providência é muito bom, foi isso que nos deu as férias, foi isso que nos deu o 13º mês, foi isso que nos deu as reformas. Nos deu no mínimo. Porque ao fazer o assistencialismo do Estado de Providência, arrebentou com as empresas, arrebentou com a economia, empobreceu os ordenados e criou uma casta de subsidiodependentes completamente amarrados ao Estado socialista. E é por isso que eles vêm com a conversa das férias e dos subsídios. Porque isto é para enganar. Estão a perceber? Aliás, os países mais ricos do mundo não são socialistas, como podem ver. Os países mais pobres do mundo são todos socialistas. Portanto, continuando. Para o peronismo argentino, o capitalismo deve ser substituído por uma economia socialista de redistribuição. Vejam bem, como eles tanto gostam. Redistribuir para criar uma casta de gente que vota em nós. Isso é o socialismo, não é? Tirar a quem trabalha para dar a quem não faz nada, não é? Aquilo que eu costumo dizer. O conceito da justiça social está a desviar a Argentina do seu caminho de sucesso e a conduzi-la ao abismo. Não é porque antes de 1920 a Argentina até estava mais ou menos. Foi quando começa o socialismo na Argentina que a pobreza começa. Então, não é por acaso que Milei é um forte opositor do socialismo. Eu vou repetir. Não é por acaso que Javier Milei é um forte opositor contra o socialismo. Com a governação de Cristina Fernández de Kirchner, muita atenção, porque esta gaja até houve acusações de corrupção, não é? A Argentina vira para o socialismo e a extrema-esquerda. Ideologicamente, o país está a tornar-se woke. A ideologia de género é subsidiada pelo Estado
para entrar nas escolas. Página 63. O socialismo é isso. Meus amigos, socialismo é a ideologia nas escolas. Contra a própria Constituição, porque a Constituição portuguesa diz que não é permitido ideologias, não é? E é exatamente isso que o socialismo faz. Então, a corrupção aumenta, a liberdade de expressão diminui. Reparem, corrupção aumenta, liberdade de expressão diminui. Para muitos argentinos, corrupção e Kirchner tornam-se sinónimos. Página 63. Javier Milei, o libertário de temperamento explosivo, formou um par eficaz com a conservadora Victoria Villanueva, que é aquilo que eu tinha dito. Ele foi buscar esta Victoria Villaruela para, não é Villanueva, é Villaruela, para ter uma aliança estratégica entre o conservadorismo e os libertários. Estão a perceber? Então, ela, a Victoria Villaruela, era conhecida como a Dama de Ferro, que defende a lei, a ordem, e é inimiga número 1 do wokeismo. Devíamos ter também mais pessoas dessas em Portugal. Na Argentina, desde o... portanto, aqui não sei o que é que eu escrevi, porque isto são apontamentos. Na Argentina, desde a pandemia, da doença da moda, de 2019-2020, há cada vez mais diferença entre a casta política e o resto da população. Página 70. Meus amigos, isto é uma coisa que também tem que ser dito. Desde que aconteceu esta doença da moda, que começa em 2019-2020, não foi logo, porque ao princípio enganou toda a gente, mas 2 anos depois, o povo começou todo a acordar. Em todo o mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, o povo começou a acordar e começou a ver que isto foi uma estratégia da esquerda. Esta doença foi uma estratégia da esquerda, tanto que o Biden é que estava, o George Soros, o Bill Gates, eles estavam todos nos comandos desta treta. Para quê? Para subjugar as populações. Para tentar criar um género de uma sociedade chinesa, não é? Porque isso é o sonho desta gente. Esta gente socialista, se puder ter... Portugal, se pudesse ser a China, na China, todos têm que obedecer. Crédito social chinês, o crédito social digital, toda a gente recebe pontos. És bom cidadão, tens bons pontos, podes fazer tudo. És mau cidadão, não podes fazer nada. E eles queriam fazer isso aqui em Portugal. Todos os do Chega não vão poder fazer nada. Não podem trabalhar, não podem fazer créditos, não podem fazer nada. E os que são socialistas já podem ter tudo. É isso o sonho desta gente. Esta gente é isso. Este é António José Seguro. Essa gente toda é o sonho deles. É o socialismo obrigatório para toda a sociedade. Então, hoje na Argentina o status quo é ser antiestatista. Veja bem. Antissocialista, anti-woke. É a reação, portanto, de defesa da liberdade. Porque o povo argentino compreendeu. O povo todo, 80% dos argentinos não querem o socialismo, não querem o estatismo. O Estado não querem. Portugal não. Portugal nós vivemos ainda nos anos 90. Eu vou explicar isso no próximo vídeo. Nós, Portugal, a população, a maioria da população, ainda vive no tempo dos anos 90. Nós ainda vivemos com o socialismo na cabeça. Não é? Por isso é que eles votaram todos como votaram agora. Não é? Portanto, não se podem queixar depois se vão ter as consequências, não se podem queixar. Portanto, hoje na Argentina, há cada vez menos pessoas que procuram informação nos grandes meios de comunicação. Pois está claro. Depois eles na televisão ficam todos chateados, vêm eles, os jornalistas, todos dizer as redes sociais e os influencers estão a substituir o jornalismo. Então o jornalismo só é de esquerda, socialismo. Como é que nós podemos ver a televisão se eles são todos de esquerda socialistas? Sempre a dizer de manhã à noite mal do Ventura, mal dos conservadores, mal do Ventura, mal dos conservadores, dos populares. Nós não temos outra opção senão ir ver outra informação, não é? Nós não temos nenhuma Fox News em Portugal, infelizmente, não é? Se tivéssemos uma Fox News, meus amigos, tivéssemos uma televisão em Portugal tipo Fox News, mais ainda, mesmo de direita popular conservadora, as audiências arrebentavam, meus amigos. As audiências arrebentavam. Então, as ideias estatistas do socialismo estão erradas, nos diz Javier Milei. Teoricamente e factualmente, na prática. E é verdade. Quem estuda economia sabe o que eu estou a dizer. Por onde passaram, as ideias socialistas destruíram e empobreceram as nações. Eu vou repetir.
Por onde passaram as ideias socialistas, empobreceram e destruíram as nações. Página 77. Exemplos: Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. E podemos pegar em Portugal, Espanha e todos os países que o socialismo dominou. Não é? Portanto, o socialismo, o que é que o socialismo destrói? Palavras de Javier Milei. O socialismo destrói 1. A família. 2. A religião. 3. As interações sociais. 4. A confiança económica. 5. O progresso tecnológico. A arquitetura, que é completamente uniformizada. Vocês já viram onde o socialismo põe a mão na arquitetura? Destrói tudo o que é rústico, tudo o que é tradicional, tudo o que é clássico. Para construir, para uniformizar tudo. Para eles é tudo igual, prédios todos iguais, a arquitetura toda igual, tudo igual. É a mesma imagem do socialismo, não é? Ponto 3. Marketing libertário. Marketing libertário. Capítulo 3. O socialismo matou mais de 150 milhões de pessoas no mundo. Isto podemos ver no livro de Stéphane Courtois, não é? O livro negro do comunismo. Mas eu acho que o comunismo e o socialismo junto mataram muito mais. Isto é um número oficial, mas eu acho que matou muito mais. Agora vou ler uma pequena passagem do livro. As ideias liberais, libertárias, as ideias da liberdade, são as melhores ideias. As ideias estatistas ou socialistas estão não só teoricamente erradas, como provaram ser um desastre onde foram experimentadas economicamente, social e culturalmente. Os países socialistas são pobres e atrasados. Os países socialistas são pobres e atrasados. A Venezuela, Cuba ou a Coreia do Norte são exemplos que nos alertam para este facto. A diferença de prosperidade e de qualidade de vida entre a República Federal da Alemanha e a República Democrática Alemã era tão grande que os socialistas construíram um muro para que os seus súditos não voltassem com os pés vazios e passassem para o outro lado. A construção do muro foi uma declaração de falência do socialismo. Centenas de pessoas pagaram com a vida a tentativa de fuga na fronteira interna da Alemanha. No total, o socialismo matou mais de 150 milhões de pessoas. Só no século XX, do mesmo modo, o socialismo é um desastre. E atenção, porque eu já sei que vão vir os espertinhos da televisão e analistas dizer: mas o socialismo que você está a falar é o chamado socialismo científico, ou seja, o marxismo. O socialismo parlamentar, tributário, moderado, não é a mesma coisa. O socialismo de Mário Soares não tem nada a ver com o comunismo. Todas as bases do socialismo de Mário Soares é as bases do marxismo. Tem as bases do marxismo. As bases. Depois há coisas que são diferentes, mas as bases são iguais. Só que um age mais, em termos mais drástico, em termos mais extremismo, o outro é mais moderado, mas ainda mais perigoso. A moderação acaba por ser mais perigosa. E, meus amigos, se querem estudar o socialismo, há 9 tipos de socialismo. E só para terem uma noção, eu uma vez perguntei a um político, eu não vou dizer o nome, porque eu não quero aqui problemas, mas eu perguntei a um político aí da praça. E é um socialista. Porque eu tenho alguns conhecimentos, não é? E um político da praça, socialista, eu disse a ele que havia 9 tipos de socialismo. E ele ficou a olhar para mim. Ah, é? Eu pensava que só havia 1 ou 2. Que era o marxismo e o socialismo. Ou seja, o desconhecimento desta gente é tão grande, tão grande, tão grande. A falta de cultura política desta gente não tem igual aqui em Portugal. É uma coisa que eu nunca vi. O que é que eles andaram a fazer nas faculdades? O que é que eles andaram lá a fazer? Agora, ou então é o próprio ensino universitário em Portugal que realmente tem muito a desejar, não é? Agora, no entanto, o socialismo e a esquerda vendeu o seu peixe melhor do que a direita libertária e conservadora. Isso podemos dizer. Se há uma coisa que a esquerda tem de melhor que a direita, se há uma coisa que a esquerda tem de melhor do que os conservadores e que os libertários, é o marketing que eles têm.
É que eles conseguem passar a ideia na população que eles é que são os bons, os democratas, e os outros são os maus. Isso é o que fazem os documentadores e os analistas de manhã à noite na televisão. É isto que eles têm de bom. Conseguem endrominar as populações. Agora, mas Milley não se deixa intimidar pelos formadores de opinião, como ele diz. Formadores da opinião da esquerda. O índice, portanto, agora, capítulo 4. Gênio retórico. Gênio retórico. O Estado é o problema, diz Milley. O Estado é o problema. Milley é intelectualmente superior aos seus adversários. Eu vou repetir. Dito por Philip Bagus, que estudou muito bem o assunto. Milley é intelectualmente superior aos seus adversários. Em tudo, em termos intelectuais, como em termos de retórica. O índice do Heritage Foundation e o próprio Wall Street Journal explicam que os países livres são 8 vezes mais ricos do que os países socialistas. Heritage Foundation e Wall Street Journal não são eles que estão a dizer. Não é o Milley nem o Philip Bagus que estão a dizer. Então, o capitalismo é não só mais produtivo, como também é moralmente superior ao socialismo. Milley desmistifica o conceito de justiça social como uma falácia. Mas, amigos, o conceito de justiça social, como muito bem Thomas Sowell explica no seu livro, é uma falácia. E nós iremos ver isso com o livro de Thomas Sowell. Então, justiça social significa roubar qualquer coisa a uma pessoa para dar a outra. É exatamente isso. É exatamente isso. Porque a justiça social aponta para aqueles que têm e diz assim, vocês têm que dar aquilo que vocês têm para os outros. Para os outros que não têm. Isto parece uma ideia muito atrativa. Já sei, os cristãos vão vir. Jesus disse para fazer isso. Mas atenção. Jesus disse para fazer isso, mas não disse para igualizar a sociedade. Ele não disse que os ricos tinham que acabar. Isto é mentira da esquerda. A esquerda sempre foi mestre em tentar enganar as pessoas. E eles conseguem. Então, o Vaticano II e o Vaticano foi completamente ocupado pelas forças socialistas de esquerda, não é? Toda a gente sabe isso. Hoje temos bispos, arcebispos, cardinais aqui em Portugal que vieram logo na primeira volta das eleições, vieram logo dizer a imigração é uma coisa boa e o cristianismo é o socialismo, são iguais. Vieram logo socialistas, aqueles não são, eles não são católicos, esses são os socialistas. O catolicismo conservador, toda a gente sabe que não é nada daquilo, não é? Então, Milley fala da casta. Elite, parasita, socialista. Vou repetir. Elite, parasita, socialista. Como o grande problema da Argentina. Página 87. A classe dominante está unida para defender seus interesses e as suas posições privilegiadas. O que é isso? É exatamente. O António José Seguro é isso. É a continuação dos seus interesses. Eu, quando vejo o António José Seguro, relaciono logo os interesses privilegiados, as classes, essas classes socialistas, tudo o que é, portanto, os próprios interesses pessoais e os boys todos do partido. Toda esta gente, isto é uma casta. É uma casta, é uma elite que se defende a ela própria, que não quer saber das populações, quer as populações apenas para o voto, mas depois não quer saber, morreu a fome, a gente não tem nada a ver com isso, não é? Portanto, Javier Milley critica a teoria marxista da exploração, portanto isto é o marxismo, vamos passar à frente. Portanto, os socialistas utilizam a redistribuição sobre a capa da mantra da justiça social, pois está claro, para assegurar o voto e a fidelidade da população. É exatamente isso que eles fazem. E, meus amigos, os pensionistas, os reformados, os velhos todos metidos em casa, sentados no sofá, durante horas e horas, a ver a televisão e a ver os comentadores como Miguel Sousa Tavares e como essa gente toda, eles acreditam piamente naquilo. Esses velhos, claro, os jovens não vão dar conversa. Agora, os velhos vão naquilo, acreditam naquilo. Página 5. O
paleolibertarianismo. Confesso que eu conhecia muito bem o paleoconservadorismo, não é? Mas o paleolibertarianismo era uma coisa que eu desconhecia. Então, correntes libertárias. O libertarianismo tem como seu centro nevrálgico querer reduzir ao máximo o papel do Estado. É a antítese de qualquer tipo de coletivismo, como vimos. Ou seja, o socialismo ou o comunismo. O libertarianismo luta contra o socialismo, o comunismo, bem como as correntes da nova esquerda. Bem como o Estado de Providência, como ele é formado. Quais são as principais correntes libertárias? Aqui, página 99, temos pelo menos 3, nos diz aqui Philippe Bagus, segundo, portanto, a análise de Javier Milei. Podemos distinguir aqui 3 correntes diferentes de libertárias. 3 correntes libertárias. O liberalismo clássico, o neoliberalismo e os libertários ou anarcocapitalistas. Portanto, o liberalismo clássico, Benjamin Constant, Frédéric Bastiat, Chateaubriand, René de Chateaubriand, Alexis de Tocqueville. É mais ou menos o liberalismo clássico. Depois há uma evolução para o neoliberalismo, com a escola austríaca, e que se transforma depois no ultraliberalismo, com Milton Friedman e toda essa malta, a escola de Chicago. E depois temos então, com Rothbard e todos esses autores que eu tenho falado, temos os libertários ou anarcocapitalistas, onde se encontra Javier Milei. Página 99. Então, no primeiro temos, como eu disse, Chateaubriand, Tocqueville, John Locke, também de certa forma, Adam Smith, também de certa forma. Aqui o autor nos fala de William von Humboldt, também pode-se dizer. E todos os autores que eu falei, Benjamin Constant e todos esses, que é chamado liberalismo clássico. Aliás, o fundador do liberalismo clássico, no século XVIII, foi Benjamin Constant. Segundo, temos então, no começo do neoliberalismo, primeiro com a escola austríaca e depois com a escola de Chicago, temos autores como Walter Epstein, John Stuart Mills, Ludwig von Mises, também de certa forma pode-se incluir aqui. Depois temos então tanto Friedrich Hayek, não é, na escola austríaca. Depois temos a escola Chicago, Milton Friedman e por aí fora. E depois, chegando aos libertários e aos anarcocapitalistas, temos então Murray Rothbard, David Friedman, Jesus Huerta de Soto, Hans Hermann Hoppe e muitos outros que eu tenho falado aqui do livro. Então, isso é para analisarmos um pouco o liberalismo clássico, o neoliberalismo e o ultraliberalismo e depois o libertarianismo e o anarcocapitalismo. Então, agora vamos ao que é a esquerda, visto por Philippe Bagus, portanto, analisando o Javier Milei. Então, o que é a esquerda? A esquerda, se pudermos fazer uma diferenciação entre esquerda e direita, porque, meus amigos, eu ouço muita gente agora, com essa nova moda, de dizer assim, esquerda e direita já não existe, são conceitos inventados, é teoria da conspiração, foi usado para o povinho andar a entreter o povo. Isso é mentira. Isso começa logo por ser mentira. Meus amigos, o conceito de esquerda e da direita começa primeiro com o conceito dos clássicos e com o conceito dos modernos. Portanto, primeiro com os antigos e os modernos no século XVII. Começa em França, os antigos de um lado, na literatura, e os modernos do outro. Isto é muito bem retratado na obra de Marc Fumaroli, La Querelle des Anciens et des Modernes, a querela dos antigos e dos modernos. A partir daí, formou-se em França, no rio Sena, o rio Sena, que atravessa Paris, formou-se de um lado, o lado esquerdo, onde estavam os modernos, e o lado direito do rio Sena, onde estavam os antigos. Onde estavam os antigos, começa uma ideia, depois no século XVIII, com a Revolução Francesa, começa uma ideia de conservar as antigas instituições, onde eu explico isso nos vídeos sobre o antigo regime, os conservadores, os reacionários e os liberais clássicos. Portanto, tudo isso, e os nacionalistas também. Eu explico isso tudo nesses vídeos, não vou agora estar aqui, senão nunca mais saio daqui. E essa ideia de conservadores que vão ser da direita e dos progressistas modernos que vão ser de esquerda. Isto sempre ficou no espaço e no tempo na história.
Podíamos recuar até à Grécia Antiga, com Heráclitos e Parmenides, não é? Aquilo que muda e aquilo que permanece. Mas eu não vou por aí. Todos esses conceitos existem. Depois o que é que aconteceu? Houve uma transmutação desses conceitos, um transporte destes conceitos para que a esquerda progressista abraçasse os poderes globalistas, as elites, e a direita conservadora dos chamados antigos abraçasse os populares, a direita conservadora popular. E depois temos um eixo que já não é esquerda-direita, passa a ser populistas, globalistas. Isto houve uma transmutação. Mas os conceitos de esquerda e direita ainda existem. Só que já não são suficientes para nos dar uma identificação do posicionamento político das pessoas. Porque alguém pode ser de direita em favor da União Europeia, mas pode ser de direita contra a União Europeia. Pode ser alguém de direita liberal, mas também pode ser alguém de direita antiliberal. Pode ser alguém de direita em favor, sei lá, por exemplo, da ideologia globalista e do federalismo. Pode ser alguém de direita a favor do soberanismo antiglobalista. Portanto, já não... O direita-esquerda simplesmente mantém alguns valores, mas já não chega, como muito bem nos diz o líder da nova direita, Alain de Benoit, já não chega para a identificação dos posicionamentos políticos. Então o que é que acontece? Vamos agora ver o que é que Philip Adams nos diz. O que é a esquerda, o que é a direita? O que é a esquerda? Materialismo, centralismo, totalitarismo, Estado gordo, Estado máximo, antiliberalismo, antitradicionalismo, controle estatal do ensino, controle dos meios de comunicação, nacionalização da propriedade, antipropriedade privada, luta contra os empresários e mobilização. Portanto, aqui não sei muito bem o que é que isso... Bom, mas não interessa. É mais ou menos os conceitos principais. O que é a direita? Espiritualidade, transcendência, personalismo, verticalidade, liberdade, diversidade, defesa da família tradicional, patriotismo, valores e princípios, regras e autoridade, valores espirituais. Normalmente, isto são os valores, tanto que estão à esquerda como os que estão à direita. Que é isso que nos diz aqui no trabalho de Javier Milei. Ora, depois houve uma evolução com a história. Como eu disse, globalistas, populistas. Hoje já não é a esquerda contra a direita, continua um bocadinho sendo a esquerda contra a direita. Hoje é mais populistas contra globalistas. E nós podemos ver isso aqui em Portugal. Reparem que a fratura da nossa sociedade já não é entre os sociais-democratas, do PSD e os socialistas, porque estão todos do mesmo lado. Não. Hoje a grande fratura é os populistas que defendem a soberania da nação contra, portanto, os globalistas, que são todos socialistas e liberais progressistas. Então, eu vou agora ler uma pequena passagem aqui. O espectro esquerda-direita. O espectro esquerda-direita. Eu repito às vezes e falo devagar para os meus amigos entenderem. Temos agora trovoada, vai-se ouvir no vídeo. Estamos a ter trovejões, portanto, meus amigos, não liguem. Então, a utilização do termo direita desenvolve-se de forma algo infeliz em todo o mundo. Porque hoje direita é comumente equiparada com mal. Vejam bem, com mal. A esquerda, por outro lado, é associada ao bem. A compaixão, ao altruísmo, ao humanismo, a conversa que vão dizer do António José Seguro, não é? Nestas condições, a esquerda é, a partida, moralmente superior. Estamos a ter tempestade. Isto vai ficar gravado, não sei se os meus amigos vão ouvir, mas devem ouvir. Portanto, a esquerda representa para a opinião pública a justiça, o idealismo, a democracia. As definições da direita, que é o mal, e de esquerda, que é o bem, são não só analiticamente improducentes, mas também enganadoras. Porquê? O próprio Adolf Hitler seria, neste caso, classificado como de direita. De facto, foi um golpe de gênio da esquerda após o fim da Segunda Guerra Mundial, conseguir que o nacionalsocialismo passasse a ser visto como uma ideologia de direita. Porque o nacionalsocialismo tem a palavra socialismo, é normalmente uma ideia coletivista de esquerda. A Alemanha ainda hoje sofre em consequência deste golpe de gênio da esquerda, pelo menos durante o período de governo da chanceler Angela Merkel. E claramente durante o governo de Semáforo, a fatalidade desta distorção tornou-se evidente.
Porque qualquer crítica à política de esquerda é... Porque qualquer crítica à política de esquerda é da direita e, portanto, má. Qualquer um que criticar a política de esquerda. Toda a opinião que não seja de esquerda, toda a escola de pensamento anti-esquerda é má. Este exagero, esta distorção, tornam compreensível o facto de a política de esquerda ter conseguido afirmar-se. É difícil formar uma força de oposição à esquerda porque qualquer aliança é logo rotulada de direita má e considerada má à partida. Portanto, a ação conjunta por parte da direita é efetivamente impedida. Vejam bem o estratagema. Contudo, só no médio prazo, porque a expressão desenfreada da política de esquerda está a produzir flores cada vez mais absurdas. Pressa na lógica do pensamento de esquerda e dependente do êxito da estratégia. A esquerda deve continuar a empurrar sempre para o canto da direita. Quem não é de esquerda, ou seja, quem não é de esquerda e wokista e progressista é nazi. Eu vou repetir. Quem não é de esquerda, socialista, wokista, progressista, é um nazi. Pronto. É uma estratégia eficaz no curto prazo, mas que no longo prazo cai por terra. E, meus amigos, por isso é que nós vemos a esquerda chama nazi a toda a gente. Chega ao cúmulo de chamar aos próprios militantes do PSD e até do PS que são nazis. Agora toda a gente que não pensa como é o pensamento único é nazi. Portanto, a propriedade privada, a família, a religião cristã constituem tudo coisas nazis. Ou seja, a família tradicional, nazi. A propriedade privada, nazi. Portanto, a defesa da nação, a soberania, nazi. A defesa dos princípios e valores, nazi. A defesa da nossa língua, da nossa cultura, da nossa história, da nossa identidade, nazi. Estão a perceber? Tudo é nazificado. É a estratégia da esquerda. E isto, até dia 8, eu acho que até vão... Deve vir alguém desses músicos... esses da arquitetura e da cultura e da música, estes personagens, como vieram com uma casa de banho do Chega, não é? Eles de certeza que vão pintar o cartaz do André Ventura vestido com o uniforme nazi, com o chapéu nazi e com o bigode. Não tenham dúvida. Não tenham dúvida, porque é a redução ad Hitlerium, de que falou Leo Strauss num dos seus grandes trabalhos. Não sei se é Direito Natural e História ou História e Direito Natural. Este é o título, não é? Ele falou sobre isso. Falou sobre, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a esquerda vai reduzir o adversário a Hitler. Que é a estratégia para eles não terem o poder, não serem eleitos, para enganar as populações. É assim que eles fazem. Agora, o que é a esquerda? Vou ler outra passagem. Muito interessante este trabalho, meus amigos. Comprem. Comprem este trabalho, porque este trabalho é fantástico. Isto devia ser leitura obrigatória nas escolas. A sério, este trabalho, se estivéssemos nos Estados Unidos ou na América do Sul, isto devia ser trabalho obrigatório de leitura. Desculpem lá, mas é mesmo. Então, o que é a esquerda? O que é a esquerda? A individualidade é um espinho cravado no flanco da esquerda e do socialismo. Instituições como a propriedade privada, a família e a religião formam, sustentam e fortalecem a individualidade humana e, portanto, constituem uma resistência natural ao avanço do socialismo. A individualidade e a personalidade foram e são reforçados pela cultura grega e pelo cristianismo. O homem dirige-se a Deus como pessoa e constitui um obstáculo ao igualitarismo do socialismo. O socialismo procura, por isso, enfraquecer a personalidade e a individualidade, bem como a transcendência religiosa e todas as hierarquias que definem a personalidade e colidem com a igualdade. Em vez disso, os indivíduos devem adotar uma identidade de grupo, esquerda, étnico ou sexual, o wokismo. O que é bom e o que é mau deixam de ser conceitos universais, passam a ser determinados pela dinâmica de poder entre estes grupos. Vejam bem. A esquerda, na sua luta pela igualdade, rebela-se
contra a realidade biológica. Por isso é que eles não podem com a biologia, não é? Mas também contra a estrutura ontológica da realidade. Contra o próprio universo. Contra o que é real. Por isso é que a Realpolitik está a pôr em causa o globalismo socialista, não é? Portanto, o neomarxista Herbert Marcuse, por exemplo, apelou a uma negação abrangente da estrutura existente da realidade e a sua transformação, a fim de realizar o seu verdadeiro potencial. A esquerda, como uma criança mimada, nega a estrutura da realidade para impor as suas loucas fantasias. As fantasias igualitárias, no entanto, têm o potencial de destruir o mundo inteiro, que eles querem negar e superar. A ideologia da esquerda é profundamente anti-humana. Eu vou repetir. A ideologia da esquerda é profundamente anti-humana, antitética, porque nega a estrutura do homem. Página 109. Está aqui tudo, meus amigos. Eu retirei esta passagem do livro. Estão a perceber? Por isso a importância de nós lermos os trabalhos. Porque vocês, na televisão, eles vão dizer o contrário. Eles vão dizer a extrema-direita e os populistas. Estão a perceber? Portanto, o nacional-socialismo nazi era claramente de esquerda. Eu vou repetir. O nacional-socialismo nazi era claramente de esquerda. Por tudo o que defende a essência toda desta ideologia, cai que nem giga no socialismo. Por isso é que tem a palavra socialismo lá. Estão a perceber porque é que nós, conservadores e libertários, somos anti estas ideologias? Página 109. Aprova os planos quadrienais de Hermann Göring e a admiração de Hitler pela planificação económica do próprio socialismo. Vejam bem. E agora, o paleolibertarianismo. O que é que significa paleolibertários? Combinam a ideia libertária do mercado livre com certos valores culturais. Eu vou repetir. O paleolibertarianismo, ou os paleolibertários, combinam a ideia libertária do mercado livre e do Estado praticamente mínimo com certos valores e princípios conservadores culturais. Defendem ainda as tradições, os valores clássicos e a cultura clássica ocidental. Por isso, eu, conservador, estou ao lado dos libertários. Então, vamos continuar. Já estamos... Ainda falta um bocadinho. Segundo os paleolibertários, os valores, a moral, as convenções e as tradições conservadoras favorecem a propriedade e a coesão social na sociedade civil. Página 112. Os liberais progressistas, ao contrário, os liberais progressistas, que é a outra face do liberalismo, a face da esquerda, ao contrário, rejeitam as tradições, apoiam os movimentos LGBTistas, de género e o imigracionismo multicultural. Página 112. Eles são cosmopolitas e são globalistas. Tudo aquilo que nós combatemos. Agora, página 116. O establishment é antilibertário e anticonservador. Pois está claro, por isso é que a televisão é antilibertária e anticonservadora. E por isso é que eles não gostam nem um bocadinho do Trump, do Musk, do Javier Milei, do Bolsonaro, de toda esta gente. E o establishment utiliza a política das grandes empresas Big Tech, a burocracia, o Deep State, os tecnocratas de Bruxelas, os ideólogos, os intelectuais, os grupos de interesse, os lobbies LGBTistas e os média e toda a academia para impor a ideologia socialista. Portanto, a criação de uma intelectualidade conservadora e libertária. Criação de uma intelectualidade conservadora e libertária. Os 8 pontos de Rothbard. 1. Redução dos impostos. 2. Fim da subsidiodependência. 3. Redução dos privilégios das minorias. 4. Segurança nas ruas. Penas mais severas. 5. Redução do poder dos bancos centrais. 6. Liberdade económica. 7. Programa American First ou Argentina First. Não é? Make Argentina Great Again. Não é? Ou Make Portugal Great Again. Não é? Defesa dos valores e da família.
Portanto, aqui na página 118. Classificação de Milei. Agora vamos ver como é que Milei é classificado. Javier Milei. Onde situar Javier Milei de acordo com a nossa classificação? Será mais um liberal clássico ou um anarcocapitalista? É um libertário de direita ou um libertário de esquerda? Será mesmo um populista de direita, no sentido rothbardiano? Javier Milei descreve-se a si mesmo como o primeiro presidente libertário do mundo. Liberal libertário. É um anarcocapitalista filosófico e, na prática, um minarquista. Também não conhecia esta palavra? Estamos sempre a aprender, não é? Um minarquista. Na sua retórica e nas suas ideias, defende a filosofia política do anarcocapitalismo. Para ele, os impostos são um roubo. Por isso é que os libertários gostam muito de dizer o imposto é um roubo. E, de certa forma, eles têm razão. Eles têm razão. Portanto, o imposto são um roubo. É contra a casta política, acredita nos indivíduos, na ordem espontânea da sociedade civil e no autogoverno. Mesmo com a sua presidência, nada mudou. Considera o Estado uma organização criminosa que cobra impostos sobre a ameaça da violência. Para ele, o Estado é o inimigo. Os seus modelos são Huerta de Soto, Rothbard e Hope. Ele é anarcocapitalista de profissão. Embora filosófico teoricamente, anarcocapitalista, na prática, como todos os seus constrangimentos e resistência, Javier Milei resigna-se a um Estado mínimo. Daí o termo liberal-libertário. Milei quer reduzir e eliminar os impostos, quer privatizar tudo o que for possível, quer instaurar a livre concorrência monetária e abolir o Banco Central, quer reduzir e desregulamentar as despesas públicas. O seu objetivo é o comércio livre, não obstante a realidade, vem acompanhando de restrições e constrangimentos. Bom, é lógico que o anarcocapitalismo e o libertarianismo vão muito mais no individualismo do que os conservadores. Nós, conservadores, temos uma ideia do social, do Estado Social, não como os socialistas, mas como uma defesa da sociedade civil, que é isso que o Chega defende. Ou seja, uma defesa de que é preciso os que têm, lá arranjam, a ajudar os que não têm. Esta ideia é importantíssima, é cristã. Por isso é que nós defendemos o personalismo e nós defendemos um certo Estado Social que ampara a sociedade civil. Mas não é o papel do Estado fazer isso. É o papel dos indivíduos. Os que detêm poder fazer isso. Exatamente, a aristocracia era isso. A aristocracia, muitas vezes, ao contrário daquilo que dizem na escola, que a Idade Média era... A aristocracia o que é que fazia? Muitas vezes amparava os pobres. Não era o Estado, não era o rei. O papel do rei podia o fazer, mas na altura não era Estado. Ora, hoje o Estado socialista acha que, ao fazer isso aos pobres, nós subsidiamos vocês, mas vocês têm que votar na gente, têm que ficar dependentes da gente. Nós criamos uma dependência, um povo dependente. Nós damos o peixe, nós não vamos ensinar a pescar, nós damos o peixe a vocês e vocês vão ter que estar sob as nossas ordens. Este é o raciocínio do socialismo. Ora, os conservadores já não vão tão ao extremismo como os anarcocapitalistas, como os libertários, do estilo, não, estes, não existe mesmo Estado, não existe nada. Nós achamos que as empresas, os que têm o dinheiro e as associações civis devem amparar os que não têm. Mas não é o papel do Estado fazer isso. Porque senão o Estado, para fazer isso, vai ter que tirar aos outros. E não vai tirar aos ricos, a maior parte das vezes. Os socialistas não tiram aos ricos. Isso é tudo uma grande história. Eles vão aonde? À classe média. Porque as grandes corporações, os grandes financeiros e as grandes fundações são todos socialistas. E por isso é que não é a eles que eles vão buscar. É a classe média. O socialismo é périto na destruição da classe média. Por isso é que a nossa classe média está completamente destruída em Portugal. Está em vias de ser destruída. Graças a Deus, agora temos o Partido Social Democrata, que não é tão socialista, mas continua a reboque dos socialistas. E agora temos o Chega, que nós achamos, aqui no canal, que o Chega, brevemente, em termos de poder legislativo, brevemente chegará ao poder. Como o Javier Milei chegou, como o Trump chegou, como a Meloni chegou, como muitos grupos, como achamos que em França também, brevemente, o Macron está na sua queda popular nunca visto até hoje. Está a 10% da aprovação do povo.
Por isso é que o Trump agora disse que ele não ia lá ficar muito tempo. Portanto, neste momento o Bardella e a Le Pen, se bem que estão muito normalizados para o meu gosto, mas isso é outra conversa, eles deverão, em princípio, eles vão ganhar, porque o LFI também está muito desacreditado. A nova esquerda LGBTista, wokeista, também está muito desacreditada com a história da Palestina e isto tudo. As pessoas não querem saber não querem bandeiras da Palestina. As pessoas querem melhor emprego e uma vida melhor, não é? Pronto. E vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, continuando. Os libertários e os paleolibertários conservadores lutam contra o marxismo cultural, o wokeismo, a cultura de cancelamento, os privilégios LGBTistas, a Agenda 2030, o globalismo e o feminismo radical, a histeria climática e o aborto e a eutanásia. Essas coisas todas, os paleoconservadores e os libertários e os paleolibertários conservadores lutam contra isso tudo. Capítulo 6. A guerra cultural. Muito importante aqui porque Javier Milei fala muito na guerra cultural. Foi ele que lançou esta expressão lá na Argentina. Referência ao livro de Augustin Lage. Esse livro é muito importante. Augustin Lage, A Batalha Cultural. Augustin Lage, o homem por detrás da ideia da nova direita na Argentina. O homem faz a cultura e, ao mesmo tempo, a cultura molda o homem. Vemos o mundo através da nossa cultura e da nossa lente. Agimos de acordo, a nossa cosmovisão, agimos de acordo com a maneira como vemos o mundo. Esta guerra cultural gira em torno da história, da família, da igreja, da moral e da identidade. Os elementos da cultura são as nossas ideias, crenças, valores, normas, mitos, ritos, costumes, tradições, hábitos, narrativas, histórias, símbolos e a nossa língua. Página 127, tudo retirado daqui. A guerra cultural é sobre o controlo destes elementos. Vou repetir, a guerra cultural é sobre o controle destes elementos. Quais são o controle destes elementos? Aquilo que eu disse. Crenças, valores, normas, mitos, ritos, costumes, tradições, hábitos, narrativas, histórias, símbolos e a própria língua. Porque hoje as ideias da esquerda ainda são aceitas na sociedade. Ponto de interrogação. Vou repetir. Porque hoje as ideias da esquerda ainda são aceitas na sociedade. Desde os anos 20, com António Gramsci e a Escola de Frankfurt, teoria crítica, a esquerda ganhou a hegemonia cultural. Página 131. Portanto, os gritos da esquerda da guerra cultural neomarxistas são feminismo radical, antirracismo, globalismo, génerismo, teoria do género, ideologia de género, mudanças climáticas histéricas e antifascismo. Isto é a nova esquerda. É o que nos apresenta a treta da nova esquerda. Então, definição do papel da Escola de Frankfurt. Aqui temos a definição e a descrição da Escola de Frankfurt, não vou falar sobre isso, tenho vídeos sobre isso, e do papel do Maio 68 em França, que vai da página 133 à página 136. Depois, muito interessante, aqui na página 137 e 140, o Foro de São Paulo. Quem quiser estudar o que é que foi, e o que é o Foro de São Paulo, aqui também tem uma descrição muito interessante. Os planos da esquerda, explica Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov foi um antigo KGB e cientista político que tem um livro muito interessante sobre como é feita a manipulação de massa. Então, Yuri Bezmenov, numa entrevista que é mesmo sobre a subversão. Aliás, o trabalho de Yuri Bezmenov, o livro, um dia irei fazer a apresentação deste livro. Eu não tenho, eu vou encomendá-lo, mas irei fazer a apresentação deste livro, que é sobre a subversão. O que é a subversão? Então, numa entrevista que era a subversão ideológica e a desintegração a longo prazo das sociedades ocidentais através dos meios de comunicação, da educação e do ensino. Veja bem, já nesse tempo, o que é que Yuri Bezmenov explica? Como é que é feito a lavagem de cérebro, portanto, as populações, não é? Milei lançou as sementes contra a guerra cultural da esquerda, através do seu esclarecimento e divulgação das ideias de liberdade, e também destruiu a espiral do silêncio que condiciona todos. A espiral do silêncio, eu vou explicar. Espiral do silêncio é aquilo que acontece, por exemplo, agora. Estamos a ver o Marcos Mendes, essa gente toda.
um dos principais porta-vozes da Iniciativa Liberal e desses partidos todos, estão todos a dar o apoio a António José Seguro. Porquê? Porque existe uma espiral do silêncio, do politicamente correto, que todos têm que fazer isso. É ordens, todos têm que fazer isso, porque senão são marginalizados, são vistos como ovelhas negras e não têm direito a ter voz. E eles, como têm medo do silêncio, de ser silenciados, de serem cancelados, entram nesta espiral do silêncio e são obrigados a apoiar o sistema. E é exatamente isto que acontece. Eu até acredito que haja muita gente que gosta mais do Ventura do António José Seguro, mas com medo é obrigada a dizer que vai apoiar António José Seguro. Estão a perceber? Isto é só para a gente ver o que é a espiral do silêncio. Portanto, agora, a Aliança Libertária Conservadora contra os socialistas. Ele fala aqui de uma aliança entre libertários e conservadores. Na página 150. É preciso uma aliança de toda a direita, dos libertários e dos conservadores. A aliança entre libertários, clássicos, liberais, conservadores, rothbardianos, patriotas, nacionalistas, cristãos, ayaquianos, da nova direita, populistas, monarquistas, tradicionalistas, soberanistas. Reparem bem nesta aliança. A aliança tem que ser feita entre libertários, entre liberais clássicos, entre conservadores, rothbardianos, de Rothbard, patriotas, nacionalistas, cristãos, evangélicos católicos, hayekianos, os que defendem Hayek, a nova direita, populistas, monarquistas, os que defendem integralistas, os que defendem a monarquia, tradicionalistas e os soberanistas, que agora em França têm muita força, os soberanistas de Florian Philippot. Há três, há Florian Philippot, Dupont-Aignan e François Asselineau. São os três grandes soberanistas. E eles não se conseguem unir por causa do François Asselineau, que não quer nada nem com Nicolas Dupont-Aignan, nem com Florian Philippot. Mas eles têm que se unir todos para vencer o macronismo e o socialismo. Eles têm que se unir. E aqui é exatamente isso que Javier Milei nos diz. Portanto, o inimigo comum de Milei, Trump, Bolsonaro, Meloni, Le Pen, Viktor Orban, Santiago Abascal, de todos eles, também de Salvini e de todos eles, o inimigo comum é o socialismo e o globalismo. Eu vou repetir. O inimigo comum de Milei, Trump, Bolsonaro, Meloni, Le Pen, Viktor Orban, Ventura, Santiago Abascal, Salvini e Viktor Orban, todos os outros, todos os que estão neste campo, há mais, e André Ventura também, nesse caso, o inimigo é o socialismo e o globalismo. Meus amigos, isto agora é assim, isto agora está a dois campos, temos dois campos, de um lado os que defendem o sistema e do outro lado os que defendem os valores populares, os valores conservadores, os valores da nação. Agora, 7. A escola austríaca. Uma explicação da escola austríaca. O discurso de Milei em Davos, 2024, e houve agora, essa semana, o discurso também em 2025, 2026. Perante o Fórum Económico Mundial, que vai de página 158 a 159. Aqui temos também uma descrição dos economistas da escola austríaca, Jesus Huerta de Soto, Murray Rothbard, que fala aqui muito desse autor. Depois, de 1800 a 2020, o capitalismo aumentou a riqueza de mais de 95% da população mundial. Foi por isso que eles deixaram o proletário, que o proletário estava a viver bem, para abraçar as minorias, o wokismo. Porque a esquerda, depois da queda do muro de Berlim, viu perfeitamente que o mundo estava aquilo que Fukuyama falava, não é? O fim da história e o demoliberalismo no mundo inteiro. A esquerda percebeu, nós já não vamos conseguir criar uma revolução nos proletários. Eles não querem, eles vivem bem. O que é que vamos fazer? Olha, vamos às minorias, vamos dar a volta aos antirracistas, aos LGBTistas, vamos pegar nesta gente toda, os histéricos do clima, vamos pegar nesta gente toda e vamos metê-los contra a sociedade e contra as populações. E é exatamente isso que o wokismo fez. Só que não estavam a contar que o próprio wokismo iria implodir a própria esquerda por dentro. E por isso é que o Donald Trump chega e vence toda esta gente.
Então, para Milley, a escola económica correta é a escola austríaca. Eu já não penso assim, mas isto estamos a ver aqui o pensamento de Milley. Que estuda o processo económico como um processo espontâneo, dinâmico, tal como ele se desenrola na realidade. Toda a economia e o sistema de preços explicado por Milley na página que vai de 170 a 178. O valor dos empresários, a defesa acérrima dos empresários. Depois, página 180, socialismo, coletivismo, estatismo, implica sempre violência, significa coação, ação do Estado. Impor o sistema social à força. Pura engenharia social, nos diz Javier Milley. Portanto, depois temos, muito interessante, página 188, o cálculo económico de um socialismo, por Ludwig von Mises, o famoso cálculo, ou seja, a impossibilidade. Eu vou explicar. O cálculo económico é impossível no socialismo e no comunismo, porque não há preços de mercado. E sem preços de mercado, o cálculo económico é simplesmente impossível. Meus amigos, o professor Olavo de Carvalho explica N vezes isto em vários vídeos, eu não preciso explicar agora. No socialismo não há preço de mercado, porque o Estado é proprietário de todos os meios de produção, página 183. Para que o cálculo económico funcione corretamente, são necessários preços de mercado livre. Pois está claro. Portanto, quando eu vejo um socialista dizer, a defender as suas teses económicas, eu digo que ele simplesmente é maluco. Ou então não percebe. Por isso é que eu digo, se os socialistas e comunistas tivessem lido os livros todos deles próprios, do socialismo e do comunismo, jamais eram socialistas e comunistas. Mas como eles não leem nada, repetem rótulos e mantras, portanto eles não sabem. Estado de Providência, na realidade, é um esquema. Reparem bem, Estado de Providência, na realidade, o Estado de Providência é um esquema socialista de redistribuição dos que trabalham o seu dinheiro para os que não trabalham e vivem dos subsídios do Estado. 187. Estão a perceber o esquema dos socialistas? Então, quem paga realmente a conta não são os amigos ricos dos socialistas, mas a classe média. Média baixa. O sistema de pensões do Estado é um esquema. O sistema de redistribuição de pensões do Estado é um esquema. Há um grande intelectual socialista, há uma guarda intelectual socialista que defende o governo e legitima o Estado de Providência. Portanto, quem são eles? Quem é esta guarda intelectual? São os catedráticos, os jornalistas, os artistas, subsidiados. São os chamados cães de guarda do sistema. É aquela gente toda. Miguel Sousa Tavares, Ana Gomes, Filipe Santos, toda essa gente são os cães de guarda do sistema. Eles estão ali para guardar o sistema socialista. Estão a perceber? Ou seja, subsidiar a pobreza gera mais pobreza. Subsidiar o desemprego gera mais desemprego. Estão a perceber? Não se deve dar um peixe ao pobre, mas sim deve-se dar uma cana de pesca e ensinar o pobre a pescar. Isto é o beabá da economia. Isto é o beabá dos liberais e dos libertarianos, não é? Os planos de subsídio contra a pobreza gera mais pobreza. Página 189. Sobre as alterações climáticas, não quero falar disso muito aqui, porque é perigoso, Milley diz que Milley diz não ser um anticlimático, ele diz eu não sou um anticlimático, mas critica a política climática responsável por criar uma casta de ativistas e políticos como justificação para obter dinheiro e poder. Vocês viram agora no Davos 2026? A Greta nem lá pôs os pés desta vez. Como a ideologia globalista está toda a ser varrida, o Trump está a varrer tudo, meus amigos. Continuando. O pensamento estatista, tecnocrata, está na base não só do Clube de Roma, mas também do Fórum Económico Mundial, que pretende resolver os problemas do mundo com uma espécie de governo mundial socialista. Mas agora não. Neste último já não. Já viram que não dá. Estão a perceber? Porque o Trump não está a deixar. Pura e simplesmente o Trump não deixa. Virou isto tudo pés para o ar. Ponto 8. Um milagre económico argentino. Forte oposição da esquerda, kirchnerista, de Kirchner, e bloqueio das leis no Parlamento. É o que eles estão agora a tentar fazer. E impedir o Javier Milei de governar. Pois está claro, a esquerda na União nunca vi nada assim.
nunca vi nada assim. Aqui já na Jerigonça foi a mesma coisa. Nunca vi um espírito de união tão forte como a esquerda, como a treta da esquerda. E eu nunca vi uma desunião tão grande na direita, a direita fofinha, a direita bolha, com a direita popular. São completamente inimigos. E agora estamos a ver. Ao ponto da direita bolha, da direita fofinha, vai a correr para o José António Seguro. E digo-vos uma coisa. Eu estou aqui a dar um aviso a esta direita. Um aviso a esta gente toda do PSD e do Iniciativa Liberal e do CDS. O tiro vai sair pela culatra. Não estou a dizer que o Ventura vai ganhar. Estou a dizer, atenção, isto que vocês estão a fazer, o povo está a ver. O povo está a ver. O tiro vai sair pela culatra. Nas próximas legislativas, o povo não vai esquecer o que vocês estão a fazer. Traidores. Traidores do CDS, traidores do PSD, traidores da Iniciativa Liberal, que deviam estar com o Ventura, não deviam estar com um socialista de primeira, amigo do Guterres e do Sócrates. Muita atenção a isto. Porque eles, quando o Sampaio, a primeira oportunidade, mandou o governo da direita abaixo. António Costa, também, para ter a maioria absoluta, foi muito ratolas, porque ele é muito rato, também mandou também o Passos à vida. Portanto, muita atenção, porque na esquerda sempre foram eles a mandarem o governo da direita abaixo. E agora a direita vai correr votar na esquerda? Meus amigos, o estado lastimoso em que este país está. Um estado lastimoso em que este país se encontra, que não há palavras para descrever isto. Mas Milei, com a sua economia de recuperação e marketing cultural, conseguiu recuperar a Argentina economicamente e culturalmente. 9. Meus amigos, já estamos a chegar ao fim. O que podemos aprender com Milei? Último capítulo. Através das redes sociais, como fez Milei, nós em Portugal também podemos ganhar a guerra cultural. Milei virou as costas à comunicação social, diabolizou a própria comunicação social, que ele teve que fazer isso para se defender, e abraçou as redes sociais. E é isso que o André Ventura tem que fazer cada vez mais. Agora, vou ler aqui isto. Milei levou a guerra cultural para um nível internacional. Na América Latina, até em Espanha, está na boca de toda a gente, através dos seus discursos em Davos, mas também no CIPAC, é uma das maiores convenções sobre o conservadorismo, no Milken Institute, no Viva 2024, nos AIAC Days em 2024 e na ONU, e em entrevistas com Tucker Carlson, com Ben Shapiro ou Lex Fridman, ganhou grandes méritos na guerra cultural e, ao fazê-lo, forneceu um modelo para travá-la com êxito também noutros países e também nós em Portugal. E aqui o recado para o Chega e para o Ventura, temos que fazer o mesmo. Escrever um livro, apresentar a guerra cultural nas escolas, nas academias, nas empresas, nos salões, em todo o lado, na rua, no povo, em todo o lado. Vencer esta comunicação social. Vencer esta propaganda socialista. Que é isso que nós temos que vencer, meus amigos. Deixe-me só beber um bocadinho. Um bocadinho de água. Página 157. Contra a imigração de massa, contra as ideologias de género e sexualização das crianças, contra a lavagem de cérebro da comunicação social, contra a espiral do silêncio, que eu já expliquei o que é, mantida na opinião pública, o cancelamento, contra o wokeismo, Milei está a ganhar a guerra cultural. Milei mostrou que a única forma de combater os socialistas e os globalistas é pela ação política. A ação política. Em resposta aos que dizem que não se devem envolver com política. Porque eu conheço muitos cristãos que dizem mas política é do diabo, política a gente não se deve envolver, é mundano, é do mundo. Continuem assim. Pois acontece como na China. Fecham as igrejas, prendem vocês e matam-vos todos. Que é assim na China. Está a ver? Mas na China não quiseram saber de política, agora olha. Portanto, tudo é política, tudo. O que comemos, o que vestimos, no trabalho, tudo à nossa volta é política. Não é? A polis, a cidade-estado, o governo da cidade-estado, tudo é política, meus amigos. E Milei também mostrou que pode haver uma aliança entre conservadores,
entre os libertários contra os socialistas e globalistas. Vencer a esquerda pelo ensinamento, literatura, os livros, pela cultura na Argentina. Todos conhecem os autores e os livros. Isto aqui é muito importante, a parte final. Todos os argentinos, não é todos, não é? Uma grande parte dos argentinos conhecem os livros, os autores, os principais autores do libertarianismo e do conservadorismo. Conhecendo os livros, se combate melhor as ideologias. E agora, para acabar, eu faço essa pergunta. Por isso é que eu vou fazer já a seguir o próximo vídeo. Qual é a literacia e cultura em Portugal? O que é que nós temos? Qual é a cultura, aquilo que nos é apresentado, portanto, nas universidades? E é já a seguir o que eu vou falar no próximo vídeo, que vai ser, portanto, a direita conservadora e popular vs o socialismo moderado. E eu vou fazer este vídeo e vou provar como em Portugal nós, durante cerca de 50 anos, mais ou menos, 40, 50 anos, fomos completamente endoctrinados nas universidades, no mundo académico, por duas correntes, extrema-esquerda e socialismo moderado. Foi isso que nos foi. Foi este o peixe que nos deram na universidade e eu a seguir vou desmontar tudo isso no próximo vídeo. Um abraço, espero que tenham gostado, meus amigos. Comprem este trabalho. Parabéns para Philip Bagazon. Quando eu comprei isso pensava, isto não deve ser grande coisa. E eu fiquei espantado. Uma defesa do conservadorismo, do libertarianismo, com os autores, uma explicação fantástica do que é o socialismo, o perigo do socialismo. Fantástico este trabalho. Todos devem ler este trabalho. Portanto, fica aqui a recomendação do canal Ocidente Neri Livros YouTube. Partilhem este vídeo, ponham gosto, ajudem este canal. Eu sei que isto é um canal de livros, às vezes é um bocadinho seca, demora muito tempo a explicar os livros, mas ajudem a causa da liberdade, porque esta é a causa da liberdade e nós temos que vencer esta casta que nos governa há 50 anos. Meus amigos, muito obrigado a todos os que seguem este canal. Não percam, vem aí, direita popular e conservadora vs socialismo moderado.